o que é por mim, né? Porque eu estou colocando isso dentro do meu corpo. Olha o quão importante é isso, olha quão importante é o ato de comer. E a gente come tanta porcaria que a gente não sabe nem o que é. Então, esse hábito de ler o rótulo, de perguntar, de entender o que é aquele ingrediente, é tão enriquecedor para a nossa vida, para a nossa saúde, faz o ato de comer ser tão sagrado que para mim foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu, né? Muita gente acha isso ruim, que isso pode dar trabalho, mas eu gosto muito de ver por esse outro lado. E com relação a alimentos que a gente nem imagina, Adélio, não sei se você sabe que no chiclete, por exemplo, tem ingredientes originários do porco. Ah, mentira. Mentira. Verdade. É verdade. mesmo? É mesmo. E agora? Então, Tem que procurar chiclete vegano, Carol? É isso? tem alguns chicletes que são veganos. Uhum. No Brasil, infelizmente, não vou mentir pra você, não é tão fácil de encontrar. Tem um chiclete que é uma bolinha que vende muito em restaurante japonês. Uma bolinha de frutinha. Sim. Aquele chiclete é vegano. Quando eu vejo, eu compro de monte. Tem na Liberdade, né? Tem bastante na Liberdade, é gostoso. Tem muito. E é bom que ele é baratinho, tem muito açúcar pra dar cárie. Uma maravilha. Mas você sabe uma coisa muito legal que eu sempre eu tento incentivar isso para as pessoas que querem fazer uma transição. Quando a gente decidiu aqui em casa virar vegano, a gente decidiu fazer o seguinte: vamos renascer do ponto de vista alimentar. Vamos descobrir o que existe na natureza que a gente nunca comeu, que a gente nunca cozinhou, a gente não sabia cozinhar, que a gente pode adicionar na nossa vida, ao invés de ficar procurando um chiclete que é vegano, um queijo que é vegano, uma carne que parece com carne que é vegana, porque há 4 anos não tinha, né, esse monte de carne de plantas, né, Sim. que a gente encontra no mercado. Nossa, foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente aprendeu a cozinhar, a gente começou a comer, sei lá, quiabo, beterraba, mais salada, né? A gente troca 3 ingredientes por 300. Então, existe uma variedade de vegetais que vira requeijão, que vira manteiga, que você faz pão e bolo sem ter ovo. É tanta coisa, é tanta informação e alimentos que você é bombardeado, que é tão belo a gente pensar por esse lado, sabe? O que eu vou adicionar na minha vida? O que eu vou ganhar com isso? E o quanto também eu vou mudar a minha saúde. Porque você tira o alimento e junto com ele sai o remédio, sabe, Débio? É uma coisa muito incrível que você sente na pele. Na pele. É muito transformador, realmente. Realmente nós somos o que comemos e a gente eu penso que nessa transição para o veganismo, a gente se aproxima muito da cozinha, né? E aí a gente tem que buscar novas possibilidades. E a gente come carne, queijo, leite e ovos por conta de hábito, né? Tradição, praticidade e gosto. Mas a gente tá acumulando muitas doenças e muitas doenças que, né, nos abatem e que causam um impacto muito grande na questão econômica, na questão do planeta estar ali agonizando, né, com tanto investimento. Eu fico pensando quanto que a gente poderia reverter esse investimento em remédio, em cirurgia, né? E quanto que isso a gente está sendo enganado, né? Quanto que a gente está sendo passado para trás, vendendo, né, o veneno e depois o remédio, né? E uma coisa que você falou importante aí, que é muito importante dizer, porque todos nós somos resistentes a mudanças, né? Por que a gente vai mudar algo que teoricamente vem assim desde sempre, né? Eu tive um bom diálogo com a minha tia, que é mais velha, minha tia-avó tem 80 e poucos anos, e ela fala: eu acho lindo e nobre o que você faz, mas entendo você querer salvar os animais e tal, mas por que você não está preocupado com os índios, por exemplo? Aí eu falei: tia-avó, seguinte, os índios nesse momento estão perdendo o território para pasto, para quem come carne. Aí ela começou a refletir. Então, às vezes, mudar causa uma resistência, mas se a gente para pensar, muda. Você falou de questão econômica, porque tem muita gente que já diz isso.
beleza, eu até seria vegano, mas é muito caro. O veganismo tem o preço que você quiser pagar. Dá para você fazer igual muitas pessoas fazem, viram um chefe de cozinha, vão para cozinha e acham alternativas, acham receitas mirabolantes, ou dá para você comer o seu arroz, feijão e brócolis. Isso é mais proteico, mais completo que qualquer outra comida. Uma feijoada sem bacon, é a comida típica brasileira, é típico vegano também. Com couve, arroz, feijão, tá perfeito. Isso aí tem ferro, tem proteína, tem carboidrato, tem tudo que você precisa e é muito barato. Eu queria cumprimentar vocês pela iniciativa do VegFlix. Eu sei que são muitas pessoas envolvidas, mas queria que vocês contassem um pouco como é que tem sido, como é que vocês estão acompanhando o crescimento, a maturidade do canal. E eu vejo que na linguagem que vocês usam, né, de aproximar, principalmente do jovem, tem uma iniciativa muito de aderir né, várias idades, né? Primeiro, o jovem que está ali conectado no YouTube, por ser um canal digital, e também abordam assuntos que um adulto também gostaria de aprender. Então, eu queria que vocês contassem um pouco essa experiência com o VegFlix, que é o concorrente da Netflix. É a concorrência direta. O VegFlix, ele veio com a ideia de unir realmente pessoas diferentes, com um histórico diferente, né, e a experiência que pudesse agregar. Então, temos biólogos, temos comunicadores, temos artistas, temos ativistas, agora temos uma médica, que é a minha médica, inclusive, a doutora Renata Cortella, maravilhosa. A ideia é cada um ter a liberdade, né, de expressar a sua opinião e o seu conhecimento, para não ser um ativismo enviesado, porque tudo tem viés nessa vida. E o nosso objetivo é trazer informação de todos os lados, de todos os pontos de vista para as pessoas. Então, isso é muito legal, porque em um único canal a gente consegue trazer vários públicos, como você diz, né? Então, a gente tenta misturar um pouco de ciência com política, com humor, né, com react. Então, isso vai unindo as pessoas de várias formas e a gente vai conseguindo passar informação também. E uma coisa bem legal que a gente descobriu é que essas pessoas que nos assistem, elas também têm interesse em nos encontrar pessoalmente. Então, já faz, acho que uns 2 anos que a gente faz o Encontro Veg no Hotel Serra da Estrela, que é em Campos do Jordão. Tem um restaurante vegano lá, super legal. E a gente faz palestra, faz dinâmica, grava vídeo, faz roda de bate-papo. E esse é o momento para essas pessoas também se conectarem, conhecerem outras pessoas. Vem gente que é do interior, pessoas de outro estado. A gente tem muito privilégio de estar aqui em São Paulo, né? Você vai ali na Vila Madalena, você vai encontrar um monte de vegano. Agora, quem mora numa cidade mais afastada, às vezes é o único vegano da cidade. Então, esse é um momento também de criar esses laços e essas conexões. A gente fica ansioso para acabar esse período, né, que a gente está em isolamento social, para a gente manter esses projetos ativos, porque isso vem a ser um braço do canal, sabe? A gente também fazer essa conexão presencialmente. E o que é interessante é que nós, VegFlixers, somos em 8 agora no momento. A gente tem desde receitas lá, como ela falou, dinâmicas, parte bem-humorada, vários perfis. A gente aprende muito também, porque, por exemplo, agora surgiu essa questão que está todo mundo quarentenado por problema do coronavírus, Covid-19, e surgiram muias dúvidas. Então, todos nós, desde o biólogo, que de alguma maneira tem isso mais no cotidiano, até a gente começou a ler, pesquisar sobre as pandemias, sobre desses problemas que a gente gera para nós mesmos. Então, eu, enquanto VegFlixer, teoricamente faria um vídeo só explicando como que funciona os animais na arte, que me interessa muito. Mas eu me vejo muitas vezes lendo sobre essas zoonoses para explicar melhor ou para entender melhor também. Então, o VegFlix funciona muito disso. Tem muita troca também. Como a Carol disse, muitos dos seguidores do VegFlix nos passam informações importantes para a gente gerar um vídeo extra, porque a gente está num momento de muita informação, né? Um dia, com tanta informação como a gente tem, é como se a gente tivesse passado
anos, parece que eu tô há 10 anos de quarentena, anos lendo, se informando de coisas. E a informação é nosso aliado nesse momento para buscar um mundo melhor, uma qualidade de vida. Eu vejo você, Délio, agora, o seu depoimento em relação ao Tobias, o seu gato. Já tem aí um pouco de veganismo, sabe? Então, chega no momento que o balde transborda. É a gota d'água que precisava para a pessoa se tornar vegana. Igual a minha tia-avó. Ela está muito preocupada com os índios. Mas agora que eu expliquei que a pecuária está invadindo as terras indígenas para alimentar ela, por exemplo, ela começou a pensar, puxa, vou parar de comer carne pelos índios. Mas, de alguma maneira, ela vai se tornar vegana pelos índios ou pelos animais. Sim. Então, às vezes é isso. O Vegflix, de várias maneiras, a gente tenta atingir e contaminar as pessoas, porque todo mundo tem um pouco de veganismo dentro de si. Todo mundo tem um animalzinho em casa. Não, eu não gosto de gato, mas ama cachorro. Pô, eu tenho muita dó de passarinho em gaiola. E assim vai indo, né? Você tocou no ponto do Tobias, meu gatinho. O que eu li, eu percebi que ele é carnívoro. Como é que vocês tratam isso? Porque não se alimentar de produtos de base animal e alimentar os seus bichinhos de estimação com produtos animais, como é que é isso? E a questão da alimentação? Porque eu já pesquisei que o humano é herbívoro, né? Ele é um ser herbívoro pelo comprimento do intestino dele, pelo formato dos dentes, do mastigar, das enzimas. Agora, e os bichinhos? Como é que fica isso? Hoje a gente tem, assim, o mais comum a gente dizer sobre o ser humano é que o ser humano é onívoro. Que o corpo, o que é um onívoro? É um corpo capaz de digerir produtos de origem animal e também vegetal. O que a gente vê é que há controvérsias, né? Porque a gente vê que esse monte de produto de origem animal que a gente tem, teoricamente, conseguido digerir, nos traz doenças, né? Então, não muito bem assim. Mas, simplificando a coisa, a gente pode dizer que o ser humano é onívoro, que ele se alimenta das duas questões. Há animais na natureza que são 100% herbívoros, como o gorila, por exemplo. Ele é daquele tamanhão todo e ele só come plantas, né? Ele não come nada de origem animal. E o nosso DNA é muito parecido com o dele. E nós temos também os felinos, que são fisiologicamente carnívoros, como você disse. Então, eles têm um intestino menor, eles precisam de 13 aminoácidos essenciais, entre eles a taurina, que é de origem animal. E esse animal, na natureza, ele comeria carne. Um gato na rua, ele come lagartixa, barata, sapo, né? Ele come animais, ele tem esse instinto. O ser humano, ele não tem esse instinto. Se você tem um bebê na sua frente e você dá um coelho, ele não vai comer o coelho, né? Ele não tem o instinto de comer outro animal, diferente desses animais carnívoros. Eu pensei muito sobre isso, eu estudei muito sobre isso, porque eu entrei nesse dilema. Eu já tinha gatos quando eu me tornei vegana. E se você ler um pacote de ração, é algo realmente desesperador. Devia vir junto com o Rivotril para você conseguir ler aquilo. É bem desafiador. Como é que eu dou isso pro meu bicho comer? Meu Deus do céu! Exatamente, porque o que acontece é que tem um documentário que chama Pet Foolage, que, além de ser de origem animal, não é muito saudável, né? Ração são restos, ração não é a carne premium, digamos assim, né? Então, assim, o mundo ideal era você alimentar o seu gato com um peixe fresco, com uma carne fresca, porque ele é um felino, e é isso que o felino come na natureza. Mas eu, como vegana, não tenho a menor condição de dar uma carne fresca, porque eu não consigo nem manipular isso, né? Eu não consigo nem comprar no mercado. Imagina. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, meus gatos se alimentam de ração tradicional. Certo. Aqui no Brasil, a gente tem uma ração vegana apenas, que chama Bicho Green, que é uma ração seca. E a ração seca, ela não é a mais indicada também para felinos, porque ela é cheia de cereais. E felinos não devem comer cereais. E os felinos, eles têm também uma dificuldade com a questão renal. Ele tem muito problema renal.
Então ele precisa consumir muita água, muito líquido. E eles não então, gostam de água, né?